Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal. Sempre falando de espiritualidade, falando de paranormalidade, de amor, de empatia, das coisas da vida, né? Da minha, da sua, de todos nós. Só sei que nada sei. E nesse nada a saber, a gente vai aprendendo um pouquinho. Eu aprendo daqui, você aprende daí. E nós também desaprendemos aquilo que não vale mais a pena, né? Quando a gente acha que sabe alguma coisa, que sabe demais, está na hora de rever tudo, né? Tem alguma coisa errada quando a gente acha que já sabe tudo sobre alguma coisa. É sempre um eterno aprender, porque somos alunos do e viajores do tempo e espaço, né? Aqui não tem mestre, somos todos alunos. E dentro dessa compreensão nós damos início, né, a esse nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer a audiência de vocês, né? Quero agradecer muito por vocês acompanharem aqui o Consciência Paranormal dentro do Instituto Ivan Martins e pedir para que você se inscreva no Instituto, né, gente? Faz toda a diferença. Entra lá no Instituto Ivan Martins, aperta lá o seguir, não é? Vocês falam tanto que querem melhorar espiritualmente, semear a luz, então vamos semear. Semear a luz também é acompanhar, não é? Dar uma força, que para vocês não faz diferença nenhuma, mas para nós melhora em muito o logaritmo, né? Fazendo com que a gente cresça, que a gente alcance sempre mais e mais pessoas. O que nós fazemos aqui é uma doação, né? Não existe nenhum pagamento, né? A gente faz gratuitamente para que possamos compartilhar luz com todos vocês. Então vamos compartilhar luz com mais pessoas. Guardar para a gente é egoísmo, né? Vamos dividir. E falando em pessoas especiais que eu sempre trago, hoje eu trago uma convidada muito querida que conheci também através de um amigo. E depois fui ver o trabalho dela, né? O que essa menina faz? Gente, ela é odontóloga integrativa e é bailarina também. Ela aplica fisioterapia com habilidades em laser e LED. Então ela faz um trabalho que ameniza a dor e os processos crônicos, né? Assim, integrando tratamentos convencionais, equilibrando, né, os tratamentos, os pontos energéticos do corpo para integrar a saúde. E hoje a ciência está muito próxima, né, da espiritualidade e a espiritualidade da ciência. Costumo dizer que espiritualidade é aquilo que a ciência ainda não comprovou, assim como a ciência é a espiritualidade comprovada. Então nós estamos no caminho certo, não é, minha querida convidada Silvia Lagreca? Seja bem-vinda, querida. Obrigada, irmão. Agradeço o convite. Imagina, foi um prazer. prazer receber você aqui. Agradeço o seu convite, você ter aceitado o meu convite, né? E esse convite também que você nos faz para mergulhar, né, nesse universo dos cristais. Exatamente. A ciência está dentro de tudo que a gente já comprovou muitas vezes, né? Repetidamente, em vários trabalhos sistêmicos, sistemáticos, randomizados. Mas alguém começou, né? E através de que veio esse questionamento? Como, né? E aí eu acho que o poeta, né? Aquela pessoa sensível chegou primeiro. Então foi ele que levantou essas questões, foram eles que colocaram a ciência a serviço da espiritualidade. O lúdico vem antes do empírico, né? Sim. E nós precisamos do empírico também para poder partirmos para uma coisa mais sistêmica, né? Porque é bom que a gente explique tudo. O nosso público está acostumado, às vezes, com uma linguagem mais dentro, né? Mais espiritual. Mas quando se diz sistêmico é porque ele tem regras, né? Um trabalho sistêmico tem regras, é aplicado com determinadas regras, determinadas formas, não é isso? Isso. Explica pra gente essa questão do sistêmico. O sistêmico, ele envolve o todo, né? O todo dentro de limitações. Então, quando eu quero uma ação local, por exemplo, se eu tenho
um problema num pontinho, no cantinho do olho, ele está sendo local. Mas quando eu quero trabalhar o corpo inteiro, eu falo que a ação dele deve ser sistêmica. Então, quando eu tenho uma ação e um resultado sistêmico, quer dizer que eu estou envolvendo o corpo inteiro dentro de um tratamento. Ok. Mas quando nós falamos em estudo sistêmico, né, nós também estamos falando de um sistema de aplicação também, né? Sim, sim. Um sistema de aplicação com regras bem básicas, bem determinadas, Bem né? constituídas, isso. Bem constituídas. E quando a gente fala também de randomizagem, a gente está falando também de uma coisa mais profunda, com um lastro maior também, não é isso? Não tem nada de curiosidade. São separados. E replicados. Isso. E ao mesmo tempo que aquilo me trouxe um resultado igual dentro de uma técnica só. Uma técnica só. Isso. E quando ele pode ser cego também, ou duplo cego. Duplo cego, sim. Porque ele é cego quando um operador não sabe, né? Ou o paciente não sabe, porque aí você não cria o julgamento e a expectativa. Então, o duplo cego pode ser quando o paciente nem o operador sabem o que eles buscam. O que está acontecendo. Isso. Ali. E aí, ninguém também ali julga e nem espera o resultado. Então, esse é o randomizado duplo cego. Aí, questões como placebo e nocebo, tchau. Apesar que a pessoa, se ela tem uma questão e ela também sente que está sendo tratada, ela pode criar também um efeito placebo, né? Ou nocebo. Até porque o placebo funciona, Ou né? nocebo, né? Nocebo. Ou nocebo. O negativo também. Então, a ciência, a gente cria situações para que ela seja menos empírica. Mas nada é empírico, né? Nada é totalmente zerado, 100%. E a própria ciência, a gente já prova também que o placebo funciona. Então, estamos estudando a questão do placebo. Né? Então é isso mesmo, a ciência está a serviço do criador, né? Então a gente tem que entender essa sequência. Interessante, exatamente, eu creio nisso também. A gente tem que entender essa sequência e respeitar. E respeitar. Porque quando nós tratamos um paciente, por exemplo, se eu trato um paciente com a minha máquina quântica. Né? Maravilhoso. O paciente... obrigado. O paciente já chega sabendo que é uma máquina de tratamento. Né? Ele já chega com uma predisposição a aceitar o tratamento. Não é isso? Pode chamar isso de fé, pode chamar isso de muitas coisas. Mas eu replico. Você, como odontóloga, você sabe disso, por favor, fale sobre. Eu chego na sua clínica e digo assim, olha, eu tô com um problema de canal. 3 dentistas já mexeram no meu canal. Você fala, epa, já não vou mexer, né? Já deu ruim. Mas vamos lá. Mas vamos supor que você fosse uma endo, né? Fosse uma especialista na área. Você ia falar, puxa, mas 3 já mexeram. Você já ia conversar com o paciente, falar, olha, o negócio é o seguinte. Se 3 já mexeram, tem que ver como é que está essa situação, como é que está esse canal, se esse canal não tem infecção, se esse canal não está comprometido. Quer dizer, você já ia colocar as limitações, concorda? Ele ia virar para você e dizer assim, o positivo, o placebo, né? Não, doutora, tenho confiança plena. A senhora já tratou um monte de gente que eu conheço, deu tudo certo. Eu penso que nesse momento você tem 80% de chance de ser uma coisa positiva. Mas tem aquele nocebo também, né? Não, doutora. Não bota fé isso aqui, não. Aliás, eu não conheço. A senhora é boa nisso? Tá escrito 80% de chance de dar ruim. O que você pensa sobre isso? O tratamento ele deve ser feito por quem quer curar, né? E quando alguém chega com uma expectativa zerada, isso também não é bom. Ao mesmo tempo que quando o paciente chega com aquela abertura, ele já está sendo um contribuinte, porque eu não trato ninguém sozinha, né? Eu sempre falo isso. Eu não vou tratar. Nós vamos, né,
fazer esse tratamento juntos e eu vou dar o caminho. Então, quando ele vai me falando, à medida que ele vai relatando o que ele tem, eu ao mesmo tempo também já vou fazendo na minha consciência o que lhe falta. Às vezes é um mineral, é um micro mineral, um macro, o que está causando essa expectativa nele, por que ele está pensando assim. Então, qualquer coisinha, qualquer sinal é um caminho para mim. E aí, quando eu percebo que ele fala que tá mal, que tá mal, que tá mal, eu fico assim, tá, se eu curar isso aí, ele vai arrumar outra coisa para adoecer. Sempre. Porque o que eu mais busco na pessoa é saber que ela quer curar. Se eu percebo que ela não quer curar, eu paro com ela. Eu falo, não, então eu também não consigo fazer milagre por você. Porque é um caminho duplo, né? A gente não vai sozinha. É mão dupla, não tem jeito. Não, a cura ela não vem só através de mim. Eu tenho todo um aparato técnico, uma habilitação e infraestrutura danada, né? Uma chancela atrás do seu nome ali para que você esteja apto a fazer. Mas eu não sou Deus, né? Eu sou... E a gente tem também que lidar com aquela questão, né? Chega aquele paciente assim, eu estou tomando 5 comprimidos por dia, é uma tortura. Eu olho assim e falo, já tomou químio? Não. Então conversa com alguém que tomou, e daí você vai ver que o seu 5 comprimidos não é nada. E a reclamação, ela é um hábito, né? É um hábito. Quem gosta de reclamar, reclama de tudo. Reclama porque chove, porque tá sol, porque tá frio, porque tá quente. Reclama porque a comida tá quente, a comida tá fria, a comida tá... e aí você consegue dar aquele passo técnico com ela, você não consegue ir além. Passo técnico é enfiar a cara dela no prato às vezes, né? Pra ela acordar pra vida. Mas é um espaço muito limitado quando a gente tem esse perfil, né? Encontra com esse perfil. Porque fica aquele olhar muito limitado e a gente só caminha e só tem a vista da montanha que a gente sobe. Não tem... Quando você fala que é odontóloga, né? Nos vem à cabeça como se você fosse médica, você é uma médica também, mas uma médica específica, de uma parte específica do corpo. O dentista, basicamente, é esse quarto né? É isso aqui, né? Tá olhando ali pra boca, né? Só olhando a boca. Então, é aquela história. Quando a pessoa chega para você, ela chega por uma questão nos dentes. Uma dor nos dentes, é isso. Uma dor de dente, uma dor na gengiva, uma fissura, um mau hálito, qualquer coisa disso traz um paciente para você. E aí você passa esse paciente por uma anamnese, é isso? Sim, como é que você vai entender o que está refletindo na boca? Primeiro de tudo, veja bem, a boca, ela é a nossa maior porta de entrada com o externo. E a boca, imagina o processo digestório, né? O tamanho dele. Ele está ali envolvendo o todo. Ele vai ter uma comunicação muito grande a partir do esôfago. Ele já vai para sistema digestório. Então imagina o quanto a boca aumenta já quando eu aumento esse olhar. E aí, quando eu percebo a comunicação que ela tem com os meus olhos, com o meu nariz, com o meu ouvido, com a minha... a calota encefálica e com toda a comunicação cardíaca, renal e pulmonar, eu não posso delimitar o meu olhar apenas nos dentes. Não tem como. A gengiva é um assoalho que ela é a estrutura, né? O sustento do dente. Ela é a primeira, onde a gente vê tudo que acontece dentro desse corpo todo. Porque ela comunica, ela é um tecido frouxo, né? Então, assim, ela comunica, ela percebe tudo. A maioria das doenças, a gente tem o primeiro sinal na boca. Então, se ela não tem o primeiro sinal na boca, ela tem um dos primeiros sinais na boca. A boca é mais contaminada do que o intestino? Sim. Porque para chegar no intestino, para chegar até o intestino, ela já passou por muitas limpezas. E aí é que mora, né, a restrição da universidade convencional. E que a gente, quando se forma, a gente tem que aprender a pegar uma panorâmica e entender tudo que comunica com aquilo.
Então, a minha cabeça, que é onde tá toda a minha estrutura, meu computador, né, do corpo, Sim, com certeza. ela equilibra ali, tá sustentada pelo quê? Pela minha coluna. A minha coluna mora quantos processos, né? Então, assim, ela tem que estar equilibrada, ela tem que ter o suporte adequado. A mandíbula, ela é muito forte. Ela é um dos músculos mais fortes, é tão forte quanto, ou até mais forte que o quadríceps. Então, assim, uma boa mordida, você consegue, né, tirar muito mais proveito que um bom chute, às vezes. E... Vou pensar nisso onde for brigar. Já pensou? Eu acho que morder também é mais interessante que chutar. Já teve aí um lutador que mordeu, né, a orelha dele. Arrancou, né? Arrancou Misericórdia. Exatamente. Então, assim, você já viu que a gente tem um músculo na mandíbula ali de suporte, sustento do masseter, né? A mandíbula. E quando a gente passa por um estresse, ou que a gente tem esse hábito de ficar apertando durante o dia, a dor de cabeça que isso causa. E aí, como que o seu dentista só vai olhar o seu dente? A gente está limitando, né? Todo um diploma que ele é vasto. A saúde, ela é muito vasta. Então, quando eu fiz a medicina integrativa, eu já tinha feito outras especialidades. Eu tinha feito a estética, fui para prótese, adoro oclusão. Mas na medicina integrativa eu consegui fazer... Você adora oclusão na boca dos outros, é que eu não assumo nem pensar, né? Adoro oclusão. Entendi, eu tô brincando com você. Mas a inteireza que a boca, ela compreende, né? Esse mundo do sistema inteiro é o que me encanta. E é o que me faz ter respostas para muitas questões que ninguém encontra em lugar nenhum. Exato. Muitos médicos deixam passar esse olhar. E às vezes chega comigo e fala, opa, não dá para fazer isso aqui. E aí a gente é repleto de minerais e nós somos uma plantinha, né? Com emoções complexas, mas somos. Então a gente precisa compreender todo esse equilíbrio, que nós somos recebemos energia do sistema, recebemos energias do alimento, recebemos energia da nossa comunicação, do que a gente lê, do que a gente assiste. Recebemos energias de todas as maneiras. E isso tudo é nutrição. E a boca tá nisso, né? Então, a gente nutre o nosso cérebro com os nossos alimentos. A gente nutre os nossos pensamentos. A gente nutre a nossa parte física. E isso demanda muito a sua emoção, a sua crença, seus valores. Então, quando tem uma inflamação, depende de onde ela vem, eu já percebo até que questão ela está passando. Interessante. E dentro disso eu consigo trazer o mineral que ela precisa. E o mineral, que eu falo, nós somos plantinhas, né, com as emoções meio complexas, mas somos. Esse mineral, ele vem complementar, ele vem suplementar. E às vezes o seu corpo está precisando e às vezes você até está tomando, mas não é absorvido. Não é absorvido. Porque uma das teclas que de vez em quando eu bato, né? A gente, quando foge da questão espiritual, da questão emocional e tudo isso, não sobra nada, né? A pessoa se torna um processador de fezes, literalmente. Né? Processador de fezes. Nós vivemos num mundo onde as pessoas perdem a sua noção, né, de empatia, de local de fala, né, lugar de fala, perde tudo. E fica tão preocupado, às vezes, com uma questão estética, às vezes, é uma questão de parecer com um grupo, parecer com não sei o quê, e vão tomando atitudes no corpo muito complicadas. Falava hoje para você ainda, mais cedo, né? A gente estava conversando nos bastidores, digamos assim, e falando sobre essas questões estéticas, que eu tenho muito medo de certos procedimentos que as pessoas fazem, porque parece que estão indo contra a natureza mesmo, né? E o tempo. E é uma coisa, e é uma luta que não se ganha, né? Não tem nada mais forte que a natureza. Não é mais forte que a natureza. Nada. É Deus, né? É Deus se manifestando ali. É Deus se manifestando. E eu vejo muita beleza na natureza. É o contrário do que todo mundo
acha, né? Eu acho que a melhor maneira de se validar o seu corpo é cuidar dele, mas de uma maneira muito natural, dentro da preservação. Por isso eu gosto muito da suplementação. Eu não gosto da medicação, porque a suplementação significa cuidado, conservadoria, atenção. E acredito que todo mundo envelhece bem, mas envelhece. Ou o contrário, né? Só tem uma forma de não envelhecer. Que eu acho que a melhor maneira de ver o tempo passar é se cuidando. É natural que a humanidade viva mais, com o conhecimento que a gente tem hoje sobre as questões de envelhecimento, né? Não tem como eu negar que as células, por exemplo, a energia vital está dentro do oxigênio, da ATP, a gente vai fazer essa digestão mitocondrial e a gente trabalha com toda essa parte técnica, mas não tem nada que ajude uma pessoa que não sabe envelhecer, que não sabe contemplar esses processos e se cuidar, né, dentro disso, porque a negação é que mora o verdadeiro processo patológico. Então, quando a gente tem clareza do que está tratando e do que ele quer, do que ele busca, é muito mais fácil encontrar uma cura e amenizar as dores. Sim. E aí, o que mata muito a humanidade é a comparação. E aí, É um horror isso. Isso se tornar igual não existe, né? Você sempre vai ser um ser único. Se eu fosse fazer o que todo mundo fala, da palpite, eu tava dançando forró e fazendo implante. E assim, o que me estrutura dentro do que eu sou são minhas bases. Eu tenho que ter isso muito claro comigo, porque senão eu vou querer me tornar igual. E esse me tornar igual incrivelmente vai abrir espaço para aquela comparação, né? E aí ele já vem de mão dada com a vaidade, com a ambição, com tudo que é ruim. Uma coisa puxa a outra, né? E aí acho que a morada patológica tá na... Eu tô vendo uma inversão nisso, viu? Tô vendo uma inversão Acredito. nisso. Nos Estados Unidos, por exemplo, já não se fala mais em prótese mamária. Maravilha. As pessoas estão diminuindo assim demais, né? No Brasil, você não vê mais meninas novas pensando em colocar silicone. Essas coisas já estão caindo. Alguém tem que tomar a frente da vez para errar, né? Alguém tem que errar primeiro. Exato. Errar ou experimentar, né? Experimentar. Talvez algum tempo houve essa objetividade, né? Não, na verdade, objetização, né? Transformar em objeto, né? O ser humano. Mas eu acho que as pessoas estão se encontrando mais, né? Estão se entendendo mais. Creio que sim. Ninguém tá falando mal se você colocou um siliconezinho. O corpo é seu, tá lindo, com certeza. Nós estamos falando aqui que não precisa ser uma obrigação, né? Uma coisa que tem que ser feita porque a pessoa quer. Uma necessidade, uma disformia, uma cirurgia, né? O se sentir bem, ele é muito individualizado. Não tem como, né? Uma reparação, né? Eu acho que tá tudo certo. Tudo tá certo. Se você quiser colocar 20 litros cada lado bem, tá tudo certo, é seu. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Só que o que acontece é a linha de montagem que não dá mais, né? E veio todo mundo da mesma fábrica, né? Porque é todo mundo igual. Liga uma novelinha das 6, você vai ver. As atrizes estão todas iguais. Os atores todos iguais. Não importa a raça, mesmo dente, a idade, nariz, mesma boca, não importa a idade, não importa a cor, estão todos iguais. É como se tivesse dado uma linha de montagem. Só muda o tom da pele, o resto é o mesmo queixo, a fábrica é a mesma. Então é assim, uma coisa assim horrorosa, né? Coisa horrorosa. Não me agrada, mas tem uns que se agradam. Mas é o direito de. Tem os que se agradam. É o direito de. Tem. Né? Direito de. Agora vamos entrar diretamente no seu assunto, né? Tô vendo aqui uns cristais e então tô no seu consultório e você pode, como se tivesse feito um diagnóstico, vai me contando como é que você usa seus cristais, como é que você usa o seu laser, como é que você atende seu paciente como um todo. Eu imagino que a sua cadeira serve mais do que
Tratar de dente, né? Muito mais. Pois é. Ela é uma Então, terapeuta Nos sozinha, né? conte, agora eu quero te ouvir bastante. Eu vou enfatizar que eu também estudei um pouco eu tenho um conhecimento da ortomolecular, porque a gente Sim. estuda também fitoterapia, existem outros veículos, né, da medicina integrativa. E Você é naturopata, então? fiz no AIS, não, fiz medicina integrativa. Integrativa mesmo. E existe algumas matérias dentro e que a gente eu fui abordar depois em outras especializações. Então, quando eu falo em macro e micro minerais, dentro dos estudos de litoterapia, eu aprendi um pouco sobre as formações dos cristais, jóias e gemas, até mesmo para entender os lasers. Eles são os princípios de lasers, né? Todo equipamento que você vê, ele vem regido por um determinado quartzo. Sim. Qual depende da especificidade de cada um. Mas, por exemplo, veio um caminho de dor. Eu tenho uma dor crônica e eu tenho feito um tratamento que não tá dando certo, não tá inflamando. Uma fibromialgia, principalmente fibromialgia, que ele também é muito associado ao bruxismo. É muito difícil a pessoa que tem crises de bruxismo não tá ali ligado de mãozinha dada com fibromialgia. Não basta jogar o marido pela janela, não? Olha, às vezes resolve um pouco. Aí você vai achar outra, né? O importante é que ela não deixe ninguém, né, ter essa crise. Mas é o seguinte, existe os minerais que fazem uma verdadeira boa comunhão entre eles, um com o outro. Então, por exemplo, a minha dor maior vem do ombro. Vem aqui no ombro, eu tô tomando um analgésico a cada 2 minutos e nada passa. E isso tá me trazendo uma rigidez, eu tô cerrando meus dentes, e tô com dor de cabeça, e tô... Mas onde que começa essa dor? Começa no meu ombro. Então o que eu vou bloquear a dor? Vou bloquear a dor com enxofre. O quartzo de enxofre, que eu tenho, aquele grandão, e vou intercalar com a selenita branca. A selenita é o melhor... ele vai absorver aquela forma densa que tem ali, e o cristal de enxofre, o quartzo de enxofre, ele vai quebrar esse cordão. Então, naquele pontinho onde a dor começa, é onde eu vou limpar. Então, eu falo que a gente retira a dor com a mão ali, naquele ponto, porque ela começa de uma maneira energética. E essa simbiose, essa comunicação dos minerais fazem dissipar esse elo. E aí aquela dor, ela vai ser impedida de fazer todas as irradiações. A energia, ela caminha irradiando, né? Ela não vai fazer toda aquela digestão, coisa fisiológica, tá? igual o caminho, o convencional, né? Ele vai fazendo vai abrir, é como um raio, ele vai abrindo perninhas. Sinapse, né? Isso, sinapse, exatamente. Então, na computadorização, a gente, quando vê no computador, a gente consegue perceber os raios que ela faz e para onde ela caminha. Então, eu vou nesse caminho, cortando ela, né? E esse bloqueio, às vezes, precisa de um mineral. Porque qual que vai absorver ela? Qual que vai complementar aquele momento? Então, a dor começou porque, eu passei 1, 2 noites sem dormir. Eu tô insensível, não percebo as dores da minha esposa, sei lá. Existe um fator, esse fator principal que eu falo que é muito assim, um sopro da espiritualidade mesmo. Porque eu perceber a raiz daquela dor, ela começou no emocional em alguma situação. E aí dentro disso eu adequo aquele mineral para equilibrar esse fator. Então, por exemplo, um manganês. O manganês, ele deixa a pessoa mais sensível, mais emocional, né? Então, quando eu falo em manganês, eu tô falando em rosa. Tudo que onde ele tá, ele torna
rosa até o tom do vermelho. E aí, quando ele chega lá no vermelho, já tá com ferro junto. Porque o mineral de ferro também Sim. deixa tudo muito vermelho. Então, pô, por que isso? Né? Tá faltando força. Então, aí ela, a maneira, como ela me conta a história dela, eu já identifico que mineral é esse. Que mineral é esse? E aí eu complemento com um determinado cristal. E às vezes é em vários pontos no corpo. Então, enquanto eu faço o procedimento, enquanto eu faço uma outra coisa sistêmica, eu vou adequando os pontos do corpo. E esse adequar o ponto do corpo é que faz a cura real acontecer. E aí eu dou um intervalo, falo, volta aqui daqui 3 dias, vamos fazer de novo. E aí... Vocês, como vocês sabem, é uma odontóloga com especialização em cura integrativa. Então, quando ela fala em cura, ela deixa bem claro que ela não está impedindo a pessoa de fazer nenhum tratamento com a medicina tradicional. É uma medicina integrativa. Integrar quer dizer unir, não é separar. Por isso que a gente não usa mais o termo medicina alternativa. Ela integra. Ela integra. Eu gosto sempre de fazer essas observações na hora, para que o algoritmo não entenda isso de uma outra forma. E até a própria comunidade, né, o conselho, tudo Sim. usa o termo integrado. Que é para se proteger. Sim, sim. Até porque é a mais. Você não estuda a menos, você estuda muito a mais, né? Muito. Então é um conhecimento muito maior. Então, para integrar não tem como. Se as pessoas imaginassem o quanto a gente tem que estudar para fazer o que a gente faz. Né? E isso não desqualifica os outros conhecimentos, os outros saberes. Né? Só soma. Só soma. E essa soma, às vezes é aquela azeitona, né? Aquela cerejinha que faltava no bolo. E o nosso corpo, a natureza humana, ela é muito, muito bonita. Ela não tem como a gente estudar o corpo humano e não se apaixonar. É uma perfeição, você encontra Deus ali. E realmente é uma perfeição. E ele é tão perfeito que quando dá errado, ele mesmo tenta se equilibrar, que é para se auto-reparar, para salvar o seu cérebro, de alguma maneira ele tenta. E esse tentar, que é o que hoje muita gente ameniza as dores com um analgésico o tempo todo, ou com uma cura, vai na igreja, sei lá, e aquilo vai protelando, e em algum momento o corpo pede de novo. Então, enquanto a gente não encontra a raiz, né, o radical daquilo, e não equilibra, o corpo vai continuar pedindo. Minha mãe teve agora diagnóstico das 3 artérias principais, né, das cardíacas. Ela tinha uma entupida 100%, a outra entupida 99%. Morreu porque não era a hora mesmo. O médico foi, desentupiu a que estava 99%. Quando ele foi ver a que estava 100% entupida, a artéria fez um caminho, que é raríssimo, um caminho alternativo. E constrói. Ela construiu uma outra artéria. Uhum. Então, o coração dela estava nem aí para a artéria que estava entupida. Então, quer dizer, o corpo quer sobreviver, né? Quer. Ele vai te ajudar em qualquer momento. O tempo todo ele está se auto-reparando. E quantas bactérias a gente é exposto o tempo todo, né? O câncer, ele é um desvio de natureza, mas o tempo todo o corpo está organizando as células. Então, quando ele parte para uma replicação errada, é porque realmente ele já não consegue mais. Ele, de alguma forma, já deu até dar, né? E é engraçado porque pode acontecer em qualquer idade, né? Qualquer idade. Essa reparação, ela é instantânea. Um corpo saudável, equilibrado, ele não adoece fácil, ele não se emociona, assim, não se deprime fácil, ele não tem essa instabilidade nem emocional. Quem eu ouvi dizer esses dias, alguém aqui me disse isso, que o meu primeiro curso na área de saúde foi enfermagem. Sou enfermeiro obstetra. Meu primeiro curso, depois que fui fazer outros cursos na área de saúde, né? E eu não sabia que coração não tem câncer, né? Não.
Ele doa tudo, ele recebe. É o único órgão que não dá câncer. Não, Não existe coração com câncer. ele não guarda nada, né? O que ele recebe, ele dá. Então ele recebe e manda embora. Então, É uma informação que eu não tinha. Informação que eu não tinha. Olha que eu fiz medicina, né? A medicina tradicional chinesa, medicina integrativa, e eu não sabia que coração não tinha câncer. Eu nunca tinha ligado uma coisa com outra. Né? Então, quer dizer, se o coração... Gente, ele é irrigado de sangue, ele é uma própria bomba de sangue. Né? Ele recebe e irriga tudo, né? é o fluxo da vida. É o fluxo da vida. Se ele não tem câncer, peraí, ele tem as mesmas condições que qualquer outro órgão de ter câncer. Mas por que ele não tem? Né? Por que nós não conseguimos, né, eliminar de outras partes do corpo, então? Porque é possível. É possível, inclusive, uma autocura. Por que eu falo do movimento? Vamos lá. Né? Então, o movimento é o quê? É vida. Né? A vida pede movimento. Pede, total. Movimento sempre. A lua, o sol, tá tudo em movimento. O tempo. Tudo. Então, por que você, que é um ser, né? Né? Você tem ali energia vital, como que ele vai permanecer se ele não tiver em movimento também? A natureza, ela dá esse empurro, né? Esse empurrão pra gente começar a acompanhá-la, pelo menos. Então, tudo que a gente deixa parado, adoece. Tudo que a gente deixa parado, atrofia e adoece. E o câncer, o que ele é? Uma reparação como é que é? Irregular ou então não reparação. Porque ela vem trazendo uma característica e ele começa a se replicar errado porque ele não conseguiu se tornar o princípio de novo. Ele não conseguiu ser aquele filhotinho que vai crescer, né, e ficar bem nutrido e saudável igual os outros. Ele ficou ali atrasadinho nas coisas e ele não foi caminhando certinho junto com todo mundo. Ele se atrasou, parou, ele recebeu, alguém pediu alguma coisa, ele parou quieto, então ele começa a ficar todo tortinho. Ele tem uma função irregular. Então, atrofiou em algum momento. Parou em algum momento, ele não conseguiu acompanhar o aspecto nutricional, recebeu oxigênio, mas não soube o que fazer com aquilo, e daqui a pouco foi disseminando de uma maneira errada. O câncer, de um certo modo, ele é uma energia parada. Quando a gente vê no hospital lá, né, aquele cursor. Sim. Sim, embaixo, tá ok, né? Tá ali, tem uma vida ali. Quando ele para... É o silêncio. Então, a vida é isso. É a energia em movimento. Eu vi muita gente desencarnar. Eu estive em região de guerra como missionário. Eu vi muita gente desencarnar. E é sempre a mesma história, né? O espírito sai dos pés e vai subindo, sai pela cabeça. Ou sai assim, quando a pessoa é muito evoluída, sai dessa forma. É uma luz que se apaga. O corpo tem uma luz que se apaga. Ele muda a cor, né? É uma luz que se apaga. Se é uma criação, um bichinho, o pelo faz assim, ó. Eu me lembro de um cachorrinho meu que engasgou. Ele gostava de tipo um salsichão. E o menino cortou e deu a fatia muito grossa. E ele entalou na garganta. Era um cachorro que veio desencarnar agora, muitos anos depois. Mas ele se afogou, o olho vidrou. Quando eu vi que ele ia morrer, eu abri a boca dele, enfiei a mão e furei com o dedo, né? Mas eu enfiei a mão lá dentro da goela dele mesmo. E furei com o dedo para entrar o ar. O pelo dele na hora liçou, os olhos voltaram. Então, você vê que a vida é muito sutil, né? É uma plantinha, né? É uma coisinha. Sabe? E muda a cor, o pelo acaba, o pelo murcha quando a criação morre. Então a vida é um dom muito precioso, né? Eu vejo, até pouco, assim, quando eu acompanhava em hospitais, eu via a cor se tornar uma madeira. É como se a pele... É aquela árvore, né? Que seca. É como se fosse... Eu comparo uma luz que se apaga.
É uma luz Exatamente. que se apaga. Né? Quando a alma não habita mais aquilo ali, a luz se apaga. Toda a beleza daquele corpo vai embora. Né? Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a cor da pessoa. É um E a beleza, você apagamento. vê que a beleza vem da alma, né? É. Ah, mas sempre A beleza vem da é alma. um apagamento. Quando eu me vejo, às vezes eu me deparo com situações com pessoas que realmente eu vejo que são, que interpretaram de outra forma, que causaram mentiras e confusão. Normalmente quando você observa, é um corpo totalmente mascarado com um tom de cor diferente, né? É muito... ela tem a própria confusão ali na... Ah, tem, na energia Elas dela. são diferentes, são diferentes. A mentira, ela não funciona nem para quem conta. Não, de jeito nenhum. Mas para quem escuta. Não é? É uma das coisas que eu pior mais... pros que acreditam, né? né? É uma coisa que eu abomino. Né? Às vezes eu tenho questões aqui muito sérias aqui no podcast, né? Que eu nem gosto de chamar de podcast, mas nesse bate-papo gostoso que a gente tem aqui, quando eu falo em algumas coisas sobre coach, sobre algumas coisas, essas coisas absurdas que estão acontecendo, pessoas vendendo casa, vendendo carro, vendendo o que tem, para pagar essas mentorias de 100, 200 mil, na ilusão que vão ficar milionárias depois, sabe? E eu bato de frente porque eu não entendo como que as pessoas podem crer nessas mentiras. Fique rico em uma semana. Fique rico uma semana, ou 2, ou 10, ou 100, porque ainda não inventaram um jeito de ficar rico sem trabalhar. Eu também desconheço. Tá. Não peguei. Essa atualização eu não peguei. Eu não tenho isso, então Mas é uma coisa que me incomoda terrivelmente, sabe? Uma coisa que me incomoda e eu falo para as pessoas, olha, a mentira, ela adoece o corpo, adoece o espírito, adoece a alma. A mentira, ela adoece a família dela toda. sim. Quando tem uma pessoa muito mentirosa numa casa, ela destrói tudo ali. Ela inventa histórias, ela faz coisas erradas, esconde. Acaba com tudo, né? Se é a mulher endivida a casa inteira, se é o homem endivida a casa inteira, é porque a mentira traz outras coisas, né? Traz outros pesos. Eu até penso às vezes que numa casa alguém doente, essa doença ela se torna catalítica, né? Ela sai adoecendo todo mundo na casa. Ah, sim, Então, claro. Porque a energia é a mesma, né? É difícil manter uma distância, a não ser realmente uma pessoa muito, muito equilibrada e coerente com todos os compassos, né, que a vida tem, de conseguir conviver com alguém doente na casa e também não se tornar um veículo dessa doença. É a história de quem cuida de pai e mãe com idade. Fica uma dica para vocês. A gente deve amá-los, cuidá-los do que for preciso, fazer tudo que for preciso. Mas não abram mão da vida de vocês. Separe 1 horinha, 2, para tirar um cochilo à tarde. Viaje sim, passeie sim, vai tomar um chazinho com os amigos, saiam de casa. Não fiquem presos em pé de cama de ninguém doente. Não façam isso. Olha, é incrível o que eu vou dizer aqui, mas metade dessas pessoas são enterradas antes do paciente. Sim. Viu? Normalmente. Enterram as pessoas antes do paciente, porque nós não nascemos para isso. Cada um tem a sua história, a gente tem a misericórdia, cuida. Mas de vida, tem outros irmãos, chame também para sua responsabilidade, dividem a responsabilidade. Não se escravizem. Porque nós não nascemos para isso. Nós nascemos pela empatia, pelo amor. Mas agora, quem não cuida de si, não ama ninguém. E quem não cuida de si não consegue cuidar do outro. Não consegue cuidar do outro. Impossível. Então é complicado. Nós temos aqui na mesa alguns cristais. Aquele é um olho de tigre? De tigre? Isso, esse aqui é. Vai falando sobre cada uma dessas pedrinhas que eles adoram Tá, em casa, para falar sobre né? cristais. Vamos lá. Pega no sentido que você quiser aí. Eu considero, aqui ó, eu vou até falar da fibromialgia, já que você tocou nesse assunto.
Eu cuido demais de gente. Sabe por quê? Ela está sendo muito comum, né? Porque o que acontece é o seguinte: a mulher. Essa é uma doença feminina, né? Dificilmente você vê no homem. É o mais raro. Não. Eu já vi, mas. Você viu quantos, querida? Confessa. Não, homem que eu da sua falar. vida toda. Não, eu tenho 12 anos mais ou menos que eu tô. Eu acho que 2 casos só. Eu tenho 40 anos nesse caminho, acho que eu vi 1 ou 2 também, né? E tinha uma energia muito feminina os dois. É um detalhe que eu ia. É um detalhe que eu ia. Era energia feminina, eles tinham esposos, não esposas, os dois. Então, vamos resumir? Tudo é uma feminino. doença de energia feminina. Energia feminina. E geralmente tá ligado ao quê? Casamentos destrutivos, abusivos, agressivos, né? De todo sentido. Quase uma depressão mal curada. Né? Então, quando há a separação que manda o indivíduo catar coco, né? E caçar um jeito de azucrinar e assombrar outra casa, parece que se curam, né? Desde que saibam fechar a porta, se curam. E não abrir para outro, pior, né? Desde que estejam bem fechados. Então, a fibromialgia é uma doença emocional, geralmente relacionado a casamentos difíceis. Eu atendo muito. Eu acho. Foi por isso que eu falei em fibromialgia. Eu acho que é um assunto que liga o espiritual, o emocional e o físico. É o olho de tigre? Não. E a fibromialgia vai muito no consultório do dentista, né? Fala, tá, Mas normalmente a fibromialgia, ela tá associada a doenças periodontais, ao bruxismo, aquilo tudo que eu te falei. Mas aqui, vamos lá. Aqui a gente precisa relaxar os músculos, né? Precisa. O magnésio, ele cumpre bem esse papel em relação à fadiga, principalmente a fadiga. A inflamação sistêmica, eu já auxilio até com outros sistemas. Mas, a princípio, o magnésio, ele é porta de muitos outros processos, claro. Né? Mas a fibromialgia, ela pede um magnésio. E eu faço uma mistura de 3, mais ou menos, o treonato, o dimalato, e também os magnésios de alto valor para dormir, né? Para dormir bem. O dimalato, ele ajuda nesse processo. O digestivo e o de dores musculares. Mas então eu faço os 3. Pedras. Sim. Então eu pego os 3 e associo. E se eu tiver que suplementar, eu também faço o mesmo. Se você tiver que dar alguma coisa via oral. Isso, okay. Faço o mesmo. Mas aí, vamos lá. Aqui ele é hidratado. Quando a gente fala que o carbonato hidratado, a gente fala assim, que não pode molhar, porque senão ele se desmancha, né? Que ele tá hidratado. Esse que já não é hidratado, ele tá dentro do quartzo, fechadinho, ok. Então aqui são magnésios diferentes, né? Então, aqui no meio dele, eu posso colocar um cristal, um quartzo aqui de enxofre. Porque os dois vão tratar de forma muscular e o enxofre vai fazer essa quebra desse começo. Tá. É como se fosse um cordão que ele... tesoura. O princípio ali tá encerrado. E aí, isso dá para repetir durante uma semana. Ela já tem ali uma mudança pelo menos de 20 dias para frente na vida dela. E esses intervalos, eles vão espaçando cada vez mais. E aí até ele sumir. E é uma doença realmente energética. Terrível. E é energética. E de micronutriente. Então a gente quebra a razão dela, né? O princípio dela. E é uma doença que vai gerando outras doenças, né? Exato. Porque e os analgésicos que tomam, tanto remédio que tomam. Exato. E olha lá onde é que ele vai pegar também, na gastrite. Vai pegar na infecção do ouvido. Os rins, vai pegando tudo, fígado. Como eu falei, esse músculo, ele é muito forte. Então ele vai ali atingir visão, vai atingir ouvido, vai atingir trapézio, lombar, muita coisa. Então ele tem ele é uma roleta, assim, onde atirar, tá valendo. Ele vai. E sem contar que essa ossatura aqui é um queijo suíço, né? Isso, é muito poroso. Totalmente poroso. A maxila, ela é muito frágil. Tanto é que é muito fácil uma pessoa levar um tombo, um acidente, quebrar o côndilo. Sim. A mandíbula não, mas o côndilo sim. Então a nossa maxila, ela realmente é muito frágil. O olho de tigre, ele tem ferro, ele tem
ele tem uma mistura aqui que ele vai me trazer coragem, a ativação, destreza, ele vai me dar uma energia para realização. Então, se eu quero me destacar em alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me entregar nessa ação, né? Nesse papel. E esses minerais, quando a gente lida com uma pessoa que está com anemia, por exemplo, né? Eu sempre falo assim, se chama uma pessoa que tem anemia para ir para uma festa agora, rápido, né? Não funciona. Não, deixa quieto aqui, eu vou. Não, tá tão bom aqui. Não vai, eu não. Tô pensando na minha caminha quentinha. É aquela pessoa que já envelheceu, né, já tá ali. Então a energia dela é diferente. E, mas eu tô suplementando, todo dia eu tô tomando aqui, tá. Mas seu corpo não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Então cada mineral traz para mim um aspecto psicossomático, né? Que eu acho que existe uma patologia de comportamento de determinadas deficiências. E aquele cabelo que tá caindo, aquela falta de ânimo, aquela falta de objetividade também, né? Porque tem gente que atira para todo lado e de repente se perde, não sabe nem para onde vai mais. Uau. E aí o olho de tigre, ele me coloca com mais ação, mais coragem pro dia, me destaca em algum momento para que eu realmente realize os meus objetivos. E essa questão de foco, de ter realmente um amor, uma paixão por alguma coisa, ele vai trazer essa questão da objetividade. Tem a sodalita, que é aquele azul, esse azul, que ela tem também sodalito, sódio, né? Ela tem o ferro, ela tem outros minerais que são auxiliadores, aumentam a atenção, o foco, a realização que o olho de tigre me coloca, a força para agir. A sodalita, ela me centraliza na atenção. Então, aquela técnica de mindfulness, que é de você ter presença. Então, esses aspectos de pontos de luz, né, que a gente vê assim, opa, aqui é para mim, né, isso aqui eu consigo. Essas realizações, elas estão dentro de um corpo saudável. Claro. E essa objetividade, eu não tenho como não ver no consultório odontológico. Até as posições dos dentes me trazem informações. Então, a odontologia, ela é muito maior do que todo mundo possa imaginar. E eu gosto de explorar ela em todos os sentidos. Mas é porque nós viemos de uma cultura, primeiro, que a gente não aprende nem a escovar os dentes quando é pequeno nesse país. Não falam nem da importância da língua. As mães ensinam a escovar o dente, mas como se estivesse lavando a pia do banheiro, quer dizer. Não. Eu fui escovar a língua, eu já tinha uns 18 anos. Eu não entendia que tinha que escovar a língua. Eu passava a escova na língua até intuitivamente, mas que eu fui aprender a escovar a língua, eu já tinha uns 18 anos, né? Então é uma questão assim de cultura. Segundo, dentista na minha infância era torturadores, não era dentista. Não servia para nada, virava dentista, porque era terrível. Não, é sério. Tô com bronca da vida, vou fazer. Não, sério, eu vou te contar uma coisa. Tinha um tal de Dr. Melete aqui no interior de São Paulo, aqui em Jundiaí. Se ele já desencarnou, eu espero que ele tenha ido para a terra dos dentes. E que lá ele tenha que ter que arrancar 3 dentes todo dia dele. Esse cara cuidava de mim quando eu era criança. Mas ele tratava um paciente de 5, 6 anos como se fosse nenhum adulto se tratava daquela forma. Então, a odontologia, a medicina não evoluiu 1000 anos, mas a odontologia evoluiu, querida. Então, quando você fala em odontologia, tem que haver um esclarecimento da sociedade em relação à odontologia. Sim. Porque a visão que a gente tem é aqueles dentistas de quando eu tinha 50 anos atrás. A referência tem que mudar. A referência tem que mudar. Vocês hoje têm uma formação incrível, mas não tinham. A verdade é essa. A gente com a própria energia, né? A gente tá falando de laser. Então, assim, eu abro, corto, desinflamo,
restauro, cicatrizo, tudo com laser. Então, assim, é outra história. onde tá a tortura, né? Não existe tortura mais. Não existe mais, Acabou. mas era uma coisa horrorosa. É. Era uma coisa horrorosa. E a odontologia, ela também caminha com a tecnologia, muito. Então, o tempo todo, você tem novas eu fico formas de encantado abordagem. com a odontologia de hoje. E a odontologia brasileira, ela é muito respeitada fora também. O mundo todo, né, querida? Na Europa, por exemplo, lá somos médicos, né? Então, lá na Europa, eu via muita valorização. E os europeus não são, né? Não tem os cuidados maiores. Não, imagina. É muito difícil você pegar um inglês com 40 anos com dente na boca. É muito difícil. E quando eles são ricos, eles colocam um tipo de jaqueta nos dentes, que é o seguinte: um dia chegou um paciente meu da Alemanha. Aí ele deu um sorriso e falou: eu fiz o meu dente tão bonito. Eu pensei, não, né? Mas vou ficar quieto. Falou: meu dentista é ótimo. Ele me deu mais 2 de cada dente, porque se cair eu posso trocar. Falei: como assim? Ele pensou: sai, ó. Se encaixa e desencaixa. Eu dei aquilo, falei: meu Deus. Falei: isso tá primitivo, né? Super. Aí tirei ele, levei num dentista, um amigo meu, um gaúcho, lá de Rio Verde. Eu falei: não, você faz o que tem que fazer aí, porque o negócio aqui tá bravo. Ele foi encantado. Ele falou que o dentista era mágico. Era um mago. Eu falei: não, é só dentista mesmo, bem formado. É um odontólogo bem formado. Eles falam que as minhas pedrinhas também são mágicas. Então... As suas pedrinhas são mágicas mesmo. E eu tô vendo o amor que você tem por elas, né? E porque você sabe o que elas representam. Sim. A gente cuida do que a gente entende o significado real, né? Quando a gente percebe essa inteireza. Eu ia falar muito do perdão. Eu tenho uma que, por ter... Porque eu tenho costume de anotar, né? Eu faço muitas anotações, até porque eu quero saber o número de respostas que eu tive em relação ao mesmo processo. E aí, quando chega é muito comum aquela pessoa que chega e fala assim: eu cuidei do meu filho, eu cuidei do marido, eu cuidei do meu pai, sei lá, agora eu vou cuidar de mim. E aí, se eu fosse anotar quantas vezes eu já ouvi isso de mulheres, daria já um livro bem extenso. Você cuidou do teu filho, do teu marido, do teu pai, do teu avô, o problema é seu. Você cuidou porque você quis. Não enche o saco agora, pô. Você perdeu esse tempo inteiro. Não enche o saco agora, pô. Você quer o quê? Aplausos? Não vai ter, não. E é onde que mora esse problema real, né? Na culpa, né? Ué. E aí eu elegi o crisoprásio, que ele tem lítio, ele tem uma série de minerais aqui, que ele trabalha o perdão. Por si mesmo também? O auto-perdão. Esse é o principal. E aí eu tive muitos resultados, assim, excelentes com o crisoprásio. Eu falo que ele é um enfermeiro das mulheres, porque essas que chegam falando do casamento, do pai, do marido, do filho, elas já vêm com essa questão do, putz, eu não fiz isso por mim porque eu tava fazendo por alguém. Não, e essa tá falando porque não tem ninguém para ela fazer agora. Porque quando nascer o neto, ela vai fazer pelo neto, porque ela é uma chata de galocha que não se ama. Mas ela não... Sabia que você é uma chata, minha querida? Você é uma chata de galocha. Caça uma coisa ser feliz. Porque se a pessoa fez de coração, nem lembra que fez. Nem fez, nem lembra. Você começa a falar: eu fiz tudo, não fez nada. Você foi, sabe o quê? Pedante, arrogante. Mas ela já chega sabendo isso. Foi arrogante. Isso é arrogância. A gente mal conserta a gente. A gente vai ficar a vida inteira acudindo os outros. Eu acudi aos outros a vida inteira. Só que é meu trabalho. Chega o final do dia, toma um banho. O que não sai na urina, sai no banho. É sério. Mais um banho de sair no banho. Agora, a pessoa carregar essa vida inteira, se minha mãe ficasse no meu ouvido: eu fiz tudo por você, eu ia falar: pô, vai cobrar até quando, cacete? E tem as que querem devolução. Vai cobrar até quando? Sabe, fez, ok. Você me pariu, fez, eu agradeço. Mãe. Te amo, mãe, mas, né? Mas minha mãe não faz essa linha. Mas tem mães que elas querem investir no filho e ver o retorno. Filho não é plantio, hein, gente? Como se fosse exatamente, como se fosse um plantio, né? E existe essa característica
que eu falo que elas precisam lidar com a adaptação. Porque o tempo passa e você tem que se adaptar. Claro. Então, trabalhar a adaptação, esses minerais que trazem adaptação, né, emocional, é muito bom. Você quer retorno, cria galinha, né? Porco, né? Investe numa galinha, é bom. Investe em porco, galinha, dá maior retorno. Agora, filho... E esse processo, ele traz também questões inflamatórias de bolsas, gengiva, falta tecido gengival. Você precisa fazer, às vezes, precisa fazer um enxerto, precisa pegar de um ponto, né, e fazer um enxerto para o outro. Então, esse tipo de procedimento que eu já levo também para ser mais conservador, para fazer estímulos com luz e laser, LED, às vezes com mineral, para tirar essa necessidade. Vamos entrar, então, agora no laser. Isso. O laser, ele vai fazer os estímulos dentro da gengiva, dentro do local que eu quero estimular, que a gengiva cresça, ver se esse dente não tem trauma. Você consegue aumentar a gengiva com laser? Consigo. A gente tira, se a causa for trauma, a gente tira esse dente do trauma. A perda ainda está em estudos, a questão E a perda óssea, vocês conseguem melhorar osso? Já teve alguns resultados. Assoalho, por exemplo, aquele assoalho. Vamos supor que você não tem o assoalho. É assoalho que falam, não é? O assoalho é o tecido. O tecido, para colocar, por exemplo, um implante. Você já consegue levantar esse tecido? A questão do enxerto, a gente usa muito tem outros tipos de ossos, né, que a gente coloca. Mas a questão do tecido, o enxerto gengival, o que normalmente faz com que aquele tecido não se renove ou que ele não volte ao lugar é um trauma. Então, se eu fecho, ao fechar a boca, eu só toco ele e aquele que toca machuca, quer dizer que ele tem uma altura que está sendo interferente, eu tiro ele dessa altura, como se eu fosse diminuí-lo, né, e tirar dessa zona de trauma, e aí ele vai parar de agudizar aquele problema, aí ela se acalma. Então a gengiva, ela vai embora, ela corre, porque ela não é boba, ela corre de onde ela tem trauma. Quando eu tiro o trauma, ela fica sadia, ela se repara. Uma pessoa, por exemplo... Dentro disso eu estimulo. Uma pessoa, por exemplo, que teve 2 extrações, por exemplo. Então, ainda mais aquelas extrações antigas. Por exemplo, como minha mãe, por exemplo, que extraiu os dentes muito cedo da prótese. Então, ela vai colocar implante, fica difícil colocar implante. O implante tem que ser direto, não sei onde. É complicado. Então, tem aquela parte ovulada, aquela coisa, né? Então, aquilo você tem a gengiva sadia no dente posterior e anterior você tem. Você vai ter aquela base. Mas aqui você não tem. Então, geralmente, eles querem tirar o último dente ali e o anterior para poder a base, para depois dali eles fazerem o enxerto ali. Hoje o laser consegue corrigir isso? Consegue estimular essa gengiva a ser mais densa ali. Incrível isso. O suficiente para segurar o implante. O suficiente para ser suporte, exatamente. Que maravilha isso. Exatamente. Então, desde que eu saiba trabalhar o equilíbrio, né, as forças, o movimento do corpo é a base de tudo. Por isso que eu falo que a oclusão é a base de tudo, né? Porque dentro da oclusão a gente consegue reparar essa coisa da força bilateral. A gente coloca tudo equilibrado. E isso tá dentro da postura, dentro do caminhado, de tudo. Porque a mandíbula, ela consegue mudar a posição do seu tornozelo. Então, eu arrumando talos lá no pezinho, eu consigo direitar a mandíbula. Incrível isso. Exatamente. E esses minerais me trazem essa mobilidade no corpo. Então, por exemplo, se eu deixo o corpo repleto de selenitas, eu consigo mobilidade no corpo inteiro. Ele vai relaxar o músculo, ele vai me trazer a distensão, né, de fibra. E aí, dentro disso, eu mobilizo todos os pontos, coloco os dentes nas posições certinhas e aí a oclusão fica equilibrada. Colocar o dente na posição certinha, quer dizer, desgastar? Não, sem desgaste. Sem desgaste. Incrível. É muito bom. O equilíbrio do corpo, a energia tem que estar equilibrada, a gente consegue todo o movimento. Tudo que precisa, tudo que é necessário. Esse movimento, quando ele deixa de acontecer, é onde me traz as dores e os processos crônicos. Então, por isso que eu falo que o corpo, ela precisa de energia em movimento. E energia em movimento, você consegue mantê-las
com atividade física, com uma boa nutrição, né? Zumbido no ouvido, por exemplo. A falta de força no fígado. Falta de força no fígado. Exatamente. Então, o que eu posso fortalecer o meu fígado? Existe um cristal que chama nefrita. Nefrita. Tem a nefrita. Eu tinha esquecido desse cristal. Tem que tem as melhores... então, traz as condições hepáticas, por exemplo, a calcita laranja, ela é muito boa para quem tem infecções repetitivas de urinária, todo esse sistema renal. Tem a granada, que também aumenta muito o fluxo libido da pessoa, a corrente, a função que o corpo... A gente fala de fluxo sanguíneo, né? Que a gente aumenta o aporte de sangue ali naquele local, melhora a circulação. As hematitas também, que elas são ricas em ferros, então elas trazem toda aquela energia de sangue para aquele ponto. Então, tem esse que ponto maneirar... trabalhado diretamente no ponto. Diretamente. Então, eu tenho que maneirar também, porque ela causa sangramento. Então, esses minerais, o ferro, por que que o ferro leva o sangue? Porque são os mesmos, né? O nosso sangue cheio de ferro. Porque eu pensei em várias possibilidades, por exemplo. Você tem, por exemplo, um diabético. Diabético, ele não tem circulação, por exemplo, nos pés. Ele cicatriza muito mal. Né? Eu cuido dele com ozônio. Ótimo. Eu aumento a circulação dele, trabalhando com zinco e com ferro, porque aí eu vou fazer... O zinco vai me dar essa vida, né? Essa... Tudo que precisa de sangue, né? Você pode trabalhar com ele. E aumentar a circulação, principalmente nas pernas. Então, você colocar ali hematitas na altura do joelho, dali para baixo, vai aumentar, vai levar o sangue para ali, vai aumentar o fluxo ali, e ele vai ter um papel circulatório muito bom, e evita trombo, é muita coisa. Então, o laser, ele vai me ajudar com as questões mais inflamatórias. E de uma maneira sistêmica, ele vai me trazer um resultado muito bom. Mas a energia desses minerais vai me trazer esse impulso local. E basicamente basta colocá-lo naquele lugar. Né? Você sabe que quando eu soube de você, né? Uma das coisas que vocês, né, que estão em casa não precisariam saber disso, mas eu faço questão de dizer, né? Ela mora numa cidade interior de Goiás, onde ela tem um trabalho importante lá. Ela não está aqui em busca de clientes, né? Ela não está aqui para aparecer. Ela está aqui porque ela quer falar de um trabalho importante que ela faz e aceitou o meu convite. E vocês vejam como é que a coisa funciona, né? É um trabalho de carinho, um trabalho de pesquisa. Ela tem uma formação incrível, não formou ali na esquina em uma semana, né? Hoje tem isso, né? Hoje tem isso, viu, Silvia? Que as pessoas fazem curso de uma semana e saem trabalhando. Tem muito. É uma odontóloga com especialização. Você fez aqui em São Paulo, né? Eu estava aqui na USP. Você fez na USP essa especialização? A medicina integrativa eu fiz no Einstein. No Einstein. Ela fez medicina integrativa no Einstein. Então não está aqui conversando abobrinha, não está aqui enchendo linguiça, né? Ela trouxe informações, né? Como eu disse, ela mora numa cidade, escolheu viver melhor, numa cidade do interior de Goiás, escolheu viver com mais tranquilidade. E não está aqui buscando cliente, não, né? Mas ela tá deixando para vocês uma possibilidade de buscar ajuda, né? Porque não tem limite para aquilo que pode ser feito, né? Exatamente. Não tem limite, tem? As possibilidades do corpo não tem limite. Nós temos esse sistema muito enviesado ainda, né? Tem.
Então, tem que chegar os corajosos. Tem que chegar. Né? É bem-vindo ao grupo, viu, querida? Porque eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um pé na espiritualidade e um pé na ciência. Então, a minha briga com a espiritualidade, né? Com a pseudo-espiritualidade é isso. Primeiro, que tudo tem que ser de uma forma integrativa, somando. Segundo, não tem essa panaceia, essa coisa, sabe? Não pode virar panaceia, não pode virar aquela coisa assim. Em nenhum momento você disse assim, ó, não tem outro recurso, o recurso é esse. Você disse, não, eu tenho um caminho, uma possibilidade. Então já mostra a sua seriedade, sua dignidade, né? Você, em nenhum momento, você está vendendo um peixe. Sabe? Então a gente vê a dignidade do seu trabalho, o carinho do seu trabalho. E eu quero te dizer que esse papo está sendo muito instrutivo, né? E muita gente pode se beneficiar. Eu tenho esse cuidado. Como você vê, eu tenho a máquina quântica, eu atendo pessoas no mundo inteiro. Mas eu entendo que existem recursos e recursos. E que cada ser humano se encontra num lugar diferente. Então, nesse momento, você pode estar falando com a alma de uma pessoa, eu não sei onde, aqui, qualquer lugar da Europa, qualquer lugar, sabe, desse mundo, né, que eu tenho gente no mundo inteiro. E essa pessoa pode se identificar de uma forma muito direta, né? A pessoa, às vezes, já está tão intoxicada de tanta coisa, de tanto tratamento. Um dia eu escutei de um médico o seguinte no congresso, que estava falando sobre dores de reumáticas, né, que são terríveis, artroses. E quando você aplica o ozônio, a dor vai embora. Uma semana você reaplica e você vai reaplicando e passando o tempo. Aí esse médico disse assim, um reumatologista, né? Isso é um absurdo. Uma técnica que dura uma semana, 10 dias, mas a pessoa tem que refazer. Eu falei, pois é, doutor, e os seus remédios que acabam com o organismo, com os rins, com o fígado, com o estômago, com a pessoa inteira? Dura quanto tempo? E que acabam também, né? Tem que comprar de novo. Eu falei, dura quanto tempo? E eu falei, se ela toma hoje, não toma amanhã, a dor volta. Ele falou, mas eu sou médico. Ele falou, então essa é a questão. Essa é a questão, o senhor é médico. Quer dizer... Encontrou a raiz. Encontrei a raiz do problema, o senhor é médico. Essa é a questão. Aqui nós estamos falando de seres humanos. Não estamos combatendo a medicina. O senhor é extremamente necessário. Mas se tem alguma coisa... E quem coisa... disse, né, que isso não é medicamentoso também. Mas se tira a dor de uma pessoa por uma semana, 10 dias, e ela repete, e ela fica sem dor, e não tem nenhum malefício, por que não tratar com o senhor como reumatologista, mas cuidar dela com o processo natural? Uma coisa não anula a outra. Eu falei, a questão aqui é reserva de mercado. Eu falei, então o senhor está preocupado com alguma coisa que vai tirar, né, dos laboratórios, é outra história. Não é mais sobre a paciente, é sobre dinheiro. Então nós não vamos conversar mais porque esse assunto já não me interessa. Existe uma medicina milenar, né? Que ela é incontestável. Incontestável. E a nossa medicina, essa aqui convencional que a gente aprende na faculdade, ela tem 500 anos. Ela é muito nova. Muito nova e mecanicista. E capitalista. E capitalista, né? Amo a medicina. Eu tenho médicos incríveis que eu amo de paixão. Pessoas dedicadas, pessoas que fazem estudos sérios, pessoas comprometidas. Mas não pode, não pode anular todo o restante porque não tem um CRM. Não pode, né? Hoje estão questionando, vamos supor, você como odontóloga, fazer qualquer interferência no rosto de um paciente. Gente, se um odontólogo não conhecer anatomia... se o odontólogo não pode, quem pode, né? Não conhecer anatomia de cabeça, quem é que conhece? Né? Então eu fico pensando, estavam querendo interferir até em medicação prescrita, né, por odontólogos. Tinha uma coisa aí.
Eu escutei alguma coisa, não posso provar, escutei a passando. Hoje, de fato, a gente só não medica o Alzheimer. Alzheimer não, o Parkinson. Agora estão querendo proibir biomédicos, estão tentando proibir, né? Um farmacêutico não pode prescrever. Eu acho isso uma barbaridade. O farmacêutico conhece muito mais medicamento e efeitos do que o médico. É que na formação nós temos aqui farmacologia durante 2 ou 3 anos, por aí, não me lembro ao certo. Mas a gente de fato estuda medicamentos e a interação a fisiologia em si, né? Mas assim, acredito que a nossa formação ela é da inteireza. Em tudo. Sim. Me lembro muito bem de estudar cadáver do tornozelo até o fio de cabelo. É lógico. E porque na hora de atuar, eu vou segmentar, né? Vou quando eu falo de interferência na face, eu falo que chega um absurdo de não querer que vocês mexam na face. É uma guerra de mercado. E se um odontólogo não puder mexer na face, não pode mexer mais em nada. Então tem que passar para medicina tradicional até odontologia. É umas coisas absurdas. Fora é assim, né? É umas coisas absurdas. É umas coisas absurdas que não justifica, né? Então, e é o que você está falando, essa é a inteireza, né? Porque se a gente sabe que uma dor, muitas vezes, uma dor no corpo, reflete na boca. Uma dor na boca está refletindo no corpo. A gente está falando sobre isso. Compreender de quem está refletindo em quem. Quem está refletindo em quem. E atuar em cima. Isso. Né? Essa é a briga constante. Pois é, querido. Olha, gostaria que você falasse mais alguma coisa que ficou sem falar. Fique à vontade, exponha. O que você gostaria de falar sobre esse trabalho todo? Bom, acho que tem um princípio da medicina Ayurveda, que ela fala que as bases da saúde, ela é no movimento, no alimento, no sono e o silêncio. Então, são pilares que eu considero importantíssimos para que realmente a gente consiga o equilíbrio da saúde. Eu falo de saúde no todo, né? Que ela vem de mente, espíritos, crenças e tudo. Não só o físico. Então, o silêncio, ele tá naquele lugar de meditativo, né? Tem gente que medita, que faz esse silêncio ouvindo música. Aqui no Copan, em São Paulo. Tem monges que fazem meditação no teto do Copan. É para treinar, para treinar o silêncio mesmo, né? Sim. Porque é um silêncio que é seu, ele não tá fora, né? Não, tá dentro. Tá dentro. E aí, esse silêncio, ela tem que ser treinada. A gente tem que saber filtrar o barulho de fora. Né? É um princípio muito antigo, né? Os monges, né, já praticam há muito tempo. Mas ele traz um aspecto muito valioso para a nossa mente. A alimentação... Também eu acho que a alimentação ela tá em tudo. Não só no que a gente come. Tá sim no aspecto nutricional do que a gente come. Mas do que a gente nutre de fato em tudo. Né? O que você assiste. Os livros que você tá lendo. Alimenta o cérebro, né? Quais são as pessoas que você tá convivendo, né? Como é que elas te alimentam. Como que você alimenta essas pessoas. A média ali dessa alimentação. Não come a carne do animal, mas canibaliza na TV vendo desgraça alheia. Como vende desgraça, né? E promovendo, né, a sua volta. Então tem essa questão da alimentação. O sono. Quanto tempo você dorme? Não existe aquele que fala assim, eu melhoro, eu produzo melhor à noite, eu faço as coisas melhor à noite. Então você não é humano, porque o ser humano não é, ele é para dormir. À noite Nossa, que eu trabalho à noite é uma piada. Então não tem como eu falar que você está saudável se você não está dormindo. E não estar dormindo reflete em outras questões, né? Aí já vai atrapalhar o sono, a alimentação, já vai atrapalhar as outras coisas, os outros pilares. Então o sono
é interessante que seja de 7 a 8 horas no mínimo. Então, o sono, a gente tem aqui o triptofano, a gente equilibra o GABA, a gente tem tantas coisas que são necessárias para que outros processos aconteçam, alterações hormonais e tudo mais. A gente está o tempo todo recebendo energias, né, de sol e lua, e isso interfere nas nossas produções de glândulas. Que mais? O sono, o alimento, o silêncio e o movimento. O movimento, cada um faz o seu da sua maneira, né? E o estímulo de força, o movimento meu é a dança. Eu danço há muitos anos, eu sou bailarina, né? Pois é, você é bailarina. Sou bailarina há muitos anos. E você tem feito alguma coisa nessa área agora? Tá dançando? Sempre. Sempre não para, Nunca né? parei. A dança, eu falo assim, eu já sou bailarina. Eu me tornei dentista, né? Me tornei, mas eu nasci, eu acho que eu já tá ali incorporada. E eu não paro, não vou parar. É uma coisa que realmente para mim é medicamentosa. Sim, mas com certeza. E eu dou aula de dança lá no interior. Hoje eu tô no interior, mas a dança ainda me faz esse movimento pelo mundo. Claro. Porque até por ela também eu não paro. Mas eu não vou falar, você vai ter que fazer igual ao que eu faço. Não, né? Cada um tem o seu movimento. Tem gente que gosta do karatê, por exemplo. Tem gente que gosta de uma corrida. Qual é o seu movimento? Encontre o seu movimento. Isso é básico, tem que ter, não tem como, né? O movimento é básico, a vida é movimento. Esses pilares são importantes da gente alinhar, porque eles determinam todos os outros. Um tá sempre ali de perninha, de mãozinha dada com o outro, e equilibrando todos os nossos macros e micronutrientes, a energia do corpo, tudo. Então, quando a gente coloca tudo em equilíbrio, em movimento, a nossa saúde começa a se alinhar. Com certeza. Eu gostaria que você deixasse primeiro as suas considerações finais e as suas redes sociais. E você, evidentemente, lá na sua região também, você vai compartilhar também esse nosso bate-papo. Provavelmente. Então seria bem interessante que você deixasse também nessa ordem. Primeiro, aberta até que tipo de tratamento você está aberta, que tipo de paciente você está aberta. Segundo, as suas considerações finais. Segundo, as suas redes sociais e, por fim, as suas considerações finais. Vamos fazer nessa ordem para que eu sei que você não veio aqui para isso, mas é muito importante que as pessoas entendam o que pode alcançar, né? De que forma podem procurar você e para que procurar você. Eu acho que isso é interessante. O que eu muito tenho visto resultado, resposta positiva, e que eu até falo, venham conhecer o meu trabalho, no sentido daquele processo que você não consegue cura e se torna crônico e aquilo começa a comprometer a sua rotina. Sim. São dores que começam na cabeça, na coluna, uma dor de garganta, alguma coisa que você também já procurou, já foi em médicos e ninguém lembrou de falar assim, vá no dentista. Okay. Vá no consultório odontológico olhar isso. Porque muita coisa tá morando aí, tá parada aí, nessa zona, nessa região de cabeça. E muitas vezes até um processo no joelho, uma infecção, algo que não se cura, muitas vezes está no dente, está na boca. Então, para toda doença que não se encontra uma cura, olhe para os dentes. Okay. A gente precisa considerar que a boca ele é uma porta de infecção. Ok. Então, ela traz problemas cardíacos, traz problemas... Então, assim, tenha um bom... uma supervisão odontológica adequada, principalmente se você é um atleta. Se você é uma pessoa que precisa de uma alta performance em alguma coisa, e isso está te trazendo uma restrição. Ok. Então, eu recebo muito esses casos, até mesmo de fibromialgia, que não achou, já tinha ido em outros médicos, e quando a coisa começou a aparecer muito na boca, porque eu falo que tudo começa na boca,
Mas aí quando fica muito evidente, aí é que ela procura o dentista. Mas nenhum médico anteriormente a direcionou. E nem Então, vai. E não vai, né? Não vai. Senão- Vamos ser sinceros, não vai. Então procure você. Isso. Se perceba, né? Se Se perceba. acerte. Porque realmente o olhar odontológico, ele modifica muito a nossa rotina. A altura dos dentes, né? Os toques dos dentes. Quando você fecha ali a boca e tá tocando muito primeiro ali os dentes da frente, algo tá errado. Então, estabiliza essa oclusão, ajusta a mordida, porque ali mora um bloqueio Mora o energético, muito grande. Ajuste de oclusão. E as minhas redes sociais, elas estão, o meu consultório é DRA, doutora Silvia Lagreca. Tem no Instagram. Silvia Lagreca. Lagreca. K. C-A. Lagreca. Isso, Silvia Lagreca. E os meus trabalhos em relação à energia dos cristais, à dança, ao movimento, ao meu estilo de vida, que eu falo muito da natureza. Ali eu tô sob uma placa eu tô morando sob uma placa de quartzo. De quartzo. Eu tô no maior complexo de caverna, né, da América Latina. Ali é fantástico. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais do meu estilo de vida, o meu perfil é Silvia Lagreca. Também vai ver meus eventos de dança. Eu promovo cultura. Normalmente onde eu vou, eu também monto os musicais. Eu adoro trabalhar essa parte da minha vida. E essas são as minhas redes sociais. E tá tudo aberta para quem quiser me acompanhar. Não, nome tão comum, Silvia Lagreca. Isso. Né? Estamos lá. A grega em italiano, muito bonito. Querida, gratidão, viu? É um prazer. Gratidão por ter vindo, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu quero só encerrar falando do curso de tarô, Tarô e Magia, onde eu falo sobre os 22 arcanos e ensino a colocação. Esse é um curso que eu ministrava presencialmente, mas que a vida, o tempo, né, vai tornando inviável financeiramente e deslocamento também. Às vezes as pessoas não podem se deslocar. Então hoje é um curso que está disponível no Hotmart, né? E procura lá o curso de Ivan Martins, Tarô e a Magia dos 22 Arcanos. Super vale a pena, um preço super acessível e é só vocês entrarem lá. O curso fica disponível a partir da compra pela vida toda. Vocês vão ter sempre o acesso para ver e rever o curso. Inclusive o meu curso da vivência dos 22 arcanos precisa passar por esse aqui de qualquer forma, né? Então facilitou muito a vida de quem quer conhecer o oráculo, né? E o meu oráculo, que é exclusividade meu, só eu ensino esse oráculo. Vai ser um prazer ter vocês, né, como alunos, seja online, seja presencial no futuro. Mas para que, né, gastar se pode hoje, né? Fazer quietinho, deitadinho lá na cama, não é melhor? Muito mais agradável. A gente fazia aquela coisa de colocar os tapetes, aquelas coisas, tudo mais. Só que hoje eu sei, gente, que quando vinha aluna de 50, 60 anos, que é a minha faixa etária agora, as pernas já não dá mais ficar sentado no chão muito tempo, né? Eu já não consigo mais tanto. Então em casa fica mais confortável, viu? Eu, mais uma vez, obrigado, querida. Eu agradeço o convite, foi uma surpresa muito boa estar aqui. Querida, a surpresa foi minha, um prazer imenso de receber. E para vocês que estão em casa, muitíssimo obrigado por terem ficado com a gente até agora, né? Se você chegou só agora, assista gravado, né? Tá aí, assista todo. Vai ser, assim, um grande prazer sempre contar com a presença de vocês. Lembrando que vocês, por gentileza, nos sigam lá no Instituto Ivan Martins, né? Onde acontece Consciência Paranormal. Vamos plantar luz juntos. Siga também a nossa querida convidada, né, Silvia Lagreca, né, nas redes sociais. E assim a gente vai plantando luz, semeando luz, levando sempre uma palavra, né, levando sempre um carinho para todos os cantos desse país e
desse mundo. Gratidão mais uma vez. Um beijo no coração de cada um de forma especial. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Silvia. Até semana que vem, gente. Obrigado.